Rede mágica, se prepare, pois esse é o Bruxas e Bolhas. No episódio de hoje, Bel e a Serpente. Rede mágica, chegou a minha vez de contar a minha história com a serpente. A Carlota fez esse trabalho muito bem no episódio Carla e a Serpente, onde ela contou para vocês um pouquinho das histórias da avó materna dela e de como essas histórias, de certa forma, fizeram ela pensar a respeito da possibilidade de falar aquilo que ela precisa falar para estar bem. A minha história com a serpente ou a cobra é um pouquinho diferente. Eu fui também criada no asfalto, mas não tão no asfalto. Eu morava num condomínio muito perto da floresta e, eventualmente, a gente escutava histórias sobre um morador que encontrou com uma cobra na hora que estava chegando do trabalho, ou aquele que foi para o fundo, onde tinha uma área verde, onde as crianças brincavam, e tinha dado de cara com uma sucuri. E eu sempre tive pavor de encontrar uma pela frente. Mas as cobras mesmo só me encontraram no momento onde eu já estava no meu caminho espiritual, buscando, tentando me entender. E aí, nessa minha busca insana por conta da minha lua em Escorpião, que sempre quer saber um pouquinho mais do que tem naqueles assuntos que passam por mim como um espaço de conhecimento e entendimento de mim mesma e do mundo ao meu redor. Eu decidi, então, que eu precisava descobrir um pouco mais sobre o xamanismo. E, naquele momento, eu resolvi fazer um curso de terapias xamânicas, mas antes desse curso, que foi exatamente o curso onde o meu caminho foi cruzado com o da Carlota, eu decidi que estava na hora de eu ter um tambor xamânico. Então, antes do curso começar, eu fiz uma oficina, eu fui a uma oficina de tambor, onde eu ia finalmente ver o meu primeiro tambor nascer. Eu não sei se vocês sabem disso, mas o primeiro tambor fica com a gente por pouco tempo, né? E tem uma hora que a gente tem que deixar ele ir embora para uma outra pessoa e fazer esse gesto, né, num giveaway, de passar o tambor adiante. Mas esse tambor, o primeiro, para mim vai ser sempre muito especial. Eu fiz a jornada xamânica para buscar qual era o animal e qual era a energia daquele tambor. E naquele dia eu tive o primeiro encontro com o meu animal de poder, que eu não vou ficar divulgando aqui qual é. Mas o mais interessante foi que, durante a jornada, o tambor se apresentou durante o processo da jornada xamânica e uma linda, exuberante cobra coral se apresentou também nesse dia, dessa jornada xamânica. Eu fiquei encantada pelas cores da serpente e eu decidi que eu queria aquela serpente no meu tambor. Só que, durante a jornada, eu tinha visto essa serpente mordendo sua própria cauda. E eu pensei, nossa, um Ouroboros, que a gente vai falar mais sobre isso num outro episódio, onde a gente vai explicar o que é um Ouroboros. Mas, de qualquer forma, eu cheguei para a pessoa que ia fazer o desenho do tambor, que era o meu professor de xamanismo, Tony Paixão, e falei para ele que eu tinha visto essa serpente mordendo a própria cauda, e ele falou para mim, não, eu não vou pintar ela mordendo a própria cauda, porque você ainda não está pronta para morder sua própria cauda. Eu confesso que me deu uma grande frustração de não ter o meu tambor com a cobra que eu tinha visto mordendo a minha própria cauda, mas hoje, com um pouquinho mais de entendimento, eu percebo quão pesado seria ter um símbolo de tanto destaque no meu primeiro tambor, e que talvez essa forma de desviar da pintura do rabo da serpente na boca dela também era uma forma de proteção, para que eu não chamasse muita atenção naquele momento, naquele caminho. De qualquer forma, esse tambor logo foi embora e passou para as mãos de um irmão de coração meu, né? Uma pessoa que eu gosto muito, mas a imagem dele sempre está em mim, e aquela serpente vai estar sempre comigo também. Logo depois dessa experiência com a serpente, foi muito interessante, porque eu adentrei o xamanismo naquele mesmo mês, e durante um mês inteiro eu tive sonhos recorrentes de que eu estava puxando serpentes pelo rabo, de dentro de poças de água, algumas com lama, outras com água cristalina, variava do tema do sonho. E aqueles sonhos me deixavam aflita, porque conforme eu tentava salvar as serpentes da lama, eu puxava o rabo dela e a
pele da serpente saía na minha mão. E eu ficava aflitíssima de estar descascando a serpente. Até que, finalmente, eu descobri que um dos significados desse descascar da serpente tem a ver com a gente abrir espaço para poder se expandir, né? A possibilidade de se desapegar do velho para que você possa entrar num estado de consciência mais apropriado para o seu momento. E isso foi a minha jornada no xamanismo, né? Foi o xamanismo e o meu caminho hoje, eles não são mais únicos, né? Eu continuo flertando com o xamanismo vai sempre ser base para mim, porque em toda a minha busca espiritual, o xamanismo me trouxe contingente, ele me trouxe contorno e estrutura para entender as experiências espirituais que eu estava tendo. E a minha egrégora tem muito essa energia do xamanismo. Hoje em dia eu segui meu caminho adiante, mas eu vou ser sempre eternamente grata ao Caminho Vermelho e sempre eternamente grata a todos os ensinamentos que eu aprendi lá. Porque foram eles que me possibilitaram esse descasque daquela casca tão apertadinha que me mantinha tão quietinha e tão assustada no meu menor tamanho. Com a separação dessa casca, a troca dessa pele, eu hoje ocupo um lugar na minha vida que é muito mais próximo daquilo que faz sentido para mim. E se não tivesse sido com a experiência da serpente, de deixar algumas coisas irem, possivelmente eu não estaria aqui fazendo o que eu faço e também não estaria mais próxima de fazer os próximos projetos que estão se apresentando. Então é isso. Eu fico por aqui hoje. Eu estou muito feliz da gente estar de volta. E logo, logo, a gente volta com mais um áudio.